Muito bem, então, com esse louvor e essa adoração tão preciosa ao Senhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo 91. Salmo 91 é um texto que na minha infância era muito comum meus avós deixarem a Bíblia aberta na sala e deixar aberto nesse salmo como se fosse uma espécie de proteção, uma bênção de Deus especial, mas especialmente por causa do versículo 7, né? Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Mas esse salmo tem muito mais do que isso, porque é um texto muito rico. E eu quero que você leia comigo versículo 1 e versículo 2. Salmo 91, versículo 1 e o versículo 2. Nós vamos olhar todo esse salmo, mas eu quero começar com esses dois versículos, tá? Versículo 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Uma das brincadeiras bem comuns, especialmente para mim, que eu gostava muito de brincar com meus primos, era esconde-esconde. Parece que hoje em dia algumas brincadeiras têm se perdido, né? As crianças estão mais ligadas com celular, internet, mas a gente gostava de brincar lá fora, fora de casa, no pátio, no terreiro, e com os primos, e durante o dia, toda a tarde. E uma das coisas que eu fazia bem era me esconder bem. Então tinha alguns lugares que hoje eu olho e eu penso, olha, o maior perigo que eu passei me escondendo nesses lugares. Por exemplo, no porão da casa, altura de mais ou menos 60, 70 centímetros, 80 centímetros, e eu me enfiava embaixo. A aranha marrom a gente nem sabia o que era. A gente sabia o que era aranha, mas nem sabia o perigo que envolvia. Também no telhado, muitas vezes eu subia na casa e eu sabia que é muito difícil as pessoas olharem para cima, né? Criança está correndo, então eu subia no telhado e ficava no telhado da casa, e esse era o meu lugar, meu esconderijo, meus esconderijos. A maioria de nós, hoje em dia, não cabe mais nesses lugares, né? Os nossos esconderijos da infância. Mas isso não significa que a gente parou de se esconder, a gente não parou de se refugiar. Por exemplo, quando a vida se torna difícil, quando as situações se tornam duras, é muito natural a gente buscar um lugar onde a gente pode se esconder, onde a gente pode se refugiar, até mesmo emocionalmente. Não é necessariamente um lugar físico, mas às vezes é mesmo dentro de nós. Então a minha pergunta é: onde é que você se refugia? Onde que é o seu lugar onde você se refugia para chorar, onde você busca o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental? Interessante que quando a gente olha para a palavra de Deus, a solução para essa questão não está a gente para buscar um lugar seguro, não é um lugar, mas uma pessoa. Um lugar onde a gente pode encontrar refúgio, mesmo quando nós estamos tristes, quando nós estamos desanimados, quando estamos preocupados, de diversas formas. Isso não era o plano original de Deus. Antes da queda, o plano de Deus era que o homem, Adão, no jardim, junto com Eva, podiam ter um relacionamento completo com o seu Criador. Não havia motivos para se esconder, não havia motivos para se refugiar. Mas depois da queda, o homem, então, você vê a primeira cena, quando Deus vai buscar Adão, e ele pergunta: onde você está, Adão? E o que você fez? E aí ele responde: eu me escondi porque tive medo. O homem tem vergonha de Deus, e em vez de buscar o lugar correto, a gente acaba não indo para o lugar certo, né? Então, precisamos relembrar onde deve ser o nosso refúgio verdadeiro. Como eu disse, não é errado você buscar um refúgio, desde que você saiba qual é o lugar onde você deve buscar refúgio. E Deus é o nosso refúgio. Deus é o refúgio verdadeiro. E esse salmo aqui, ele fala sobre fé. Ele descreve a segurança perfeita daquele que confia no Senhor. Onde é que nós podemos buscar o nosso refúgio? E por falar em fé, ele vai subdividir em alguns pontos importantes aqui nesse texto para nos ajudar a entender como Deus é o nosso refúgio. Então vou usar esse termo fé para a gente poder entender bem esse salmo. Esse versículo 1 e 2, ele começa falando sobre o fundamento da fé.
Ele fala sobre o alicerce, onde a nossa fé é apoiada, a nossa confiança é apoiada, onde ela encontra estrutura para a nossa mente, para o nosso coração. O salmista, ele começa descrevendo, ele dá 4 títulos para Deus, basicamente no versículo 1 e 2. E olha os títulos que ele dá. A primeira coisa, ele fala o que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra hebraica que o escritor usa aqui é El Elyon, ou seja, o Deus Altíssimo. Não tem nada que possa ser maior, pode ser superior ao nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nós temos, onde nós buscamos a segurança. Também outro termo que ele usa aqui, descansa a sombra do Onipotente. Então, onipotente aqui, a palavra é Shaddai, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É uma referência ao Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, que é muito importante para o povo judeu. Depois ele diz aqui, diz ao Senhor, e aqui ele usa a palavra Yahweh, ou Javé, Jeová, que é o eu sou, o Deus que sempre é, ele nunca muda, ele sempre é o mesmo, sempre presente. Ele fala, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu. E aqui ele usa um outro termo, Elohim, ou seja, o meu Deus, o meu Criador, algo muito pessoal. Então ele sai, nota, de um extremo, Deus que é tão maior, tão superior, mas é o Deus que tem todo o poder, mas ele também é o Deus que sempre é o mesmo, que nunca muda, e chega até o Deus que é o meu Criador. Incrível, né? E aí ele diz no versículo 2, ele diz, Deus meu em quem confio. Porque você confia, você busca, você sente segurança de ir para o Senhor. Você tem feito isso nesses dias? Você tem ido para o Senhor? Ele tem sido a sua fonte de estrutura, a base do seu refúgio. Quando chegam as dificuldades, os anseios, os medos, os temores, Deus tem sido aquele em quem você vai buscar, porque você sabe que nada vai abalar. A situação econômica, a situação social, a situação de saúde pode mudar, mas Deus não muda. E é isso que o salmista está dizendo, não importa o que aconteça ao meu redor, eu sei que há um lugar firme onde eu posso encontrar segurança, porque é Deus. E ele fala em quem eu confio. Então, depois de falar do fundamento da fé, ele fala sobre os inimigos da fé. Por que é tão importante saber onde eu vou buscar refúgio? Porque tem aquilo que está me perseguindo, ou aquela dificuldade que está pressionando o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos, os meus temores. E aqui o salmista ilustra no versículo 3, e eu chamo isso de os inimigos da fé. Versículo 3 ele diz assim, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É tão legal, porque o salmista ele fala 2 coisas. Ele primeiro apresenta a armadilha, e depois ele fala sobre uma praga. Então, a armadilha está mostrando Deus, ele nos dá livramento sobre aquilo que nós não vemos. Então, a armadilha aqui, esse laço do passarinheiro, aquele que quer pegar o pássaro, seja para levar ele para ser cativo, para ficar preso, ou até mesmo para matá-lo, né, para alimento. Então, ele diz assim, a armadilha, Deus ele nos dá livramento daquelas coisas que a gente não vê, que a gente não consegue perceber. Mas também ele fala da praga, ou seja, a proteção de Deus. Deus nos protege daquilo que nós não controlamos, daquilo que a gente está vendo que está acontecendo, mas não tem controle sobre isso. É tão incrível, né? No tempo que estamos vivendo de pandemia, esse versículo fala desse aspecto. Deus ele está nos protegendo. Nós tivemos esses últimos dias alguns irmãos aqui da igreja que foram diagnosticados com a Covid, mas pela graça de Deus, muitos de nós estávamos orando e esses irmãos estão bem, até saindo com o resultado não ativo, né, não reagente dessa doença, outros que tiveram alguns dias de dor de cabeça, passando um pouco mal, mas já estão restabelecidos. Então isso fala do cuidado do nosso Deus, aquilo que está nos incomodando, nos preocupando, nos deixando inseguros e sem saber para onde correr, nós podemos correr para o nosso Deus, porque Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos salva, Ele nos ampara. E agora, aí o salmista vai falar sobre os frutos da fé. Versículo 4 até o versículo 10,
Ele fala sobre os resultados, quais são os benefícios de você depositar sua confiança em Deus. Então ele fala sobre a proteção das asas de Deus no versículo 4. Ele fala dessa armadura de fidelidade de Deus. Olha o versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então ele fala não somente das asas de Deus, mas ele fala também da proteção, dessa armadura, da fidelidade de Deus. Deus, ele vai nos proteger como um guerreiro. Também ele vai falar do versículo 5 até o versículo 7, sobre a tranquilidade em momentos de terror, momentos de perigo, momentos de mal. Versículo 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então você nota a tranquilidade que o salmista diz quando ele fala sobre um Deus que protege, um Deus que está trazendo tranquilidade para ele, porque ele pode confiar no Senhor. Também ele fala sobre a punição do ímpio, ou das injustiças, versículo 8 até o versículo 9. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. E aí ele fala então sobre, aqui versículo 13, sobre pisar o leão e a serpente. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Então, o salmista está usando palavras de poesia para mostrar o poder do Senhor, né? O poder de Deus de providenciar aquilo que nós mais precisamos, almejamos, é a segurança, coisa que nós não podemos fazer por nós mesmos, né? Nós precisamos do cuidado de Deus, da ação de Deus, por isso que nós podemos buscar refúgio nele, porque ele está no controle de todas essas coisas que estão ao nosso redor. E não somente isso, além de falar dos frutos da fé, desse descanso, dessa tranquilidade, dessa serenidade que nós podemos encontrar em Deus, ele fala sobre os amigos da fé. Olha que interessante, versículo 11 e 12. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, qual é o amigo da fé aqui? Quem são eles? Os anjos, os santos anjos do Senhor. E nota a descrição que ele coloca, o que eles fazem. Eles guardam os salvos, o povo de Deus. Aonde quer que nós vamos, aonde quer que nós estejamos, eles estão conosco. E não somente isso, eles guiam também nossas vidas. Olha o que ele fala, né? No versículo 12, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Situações que às vezes a gente nem percebe. E isso é tão importante nesse contexto, porque também lembra que o Salmo foi escrito no Antigo Testamento, um período em que os crentes eles não tinham a permanência do Espírito Santo dentro de si. Então eles dependiam também do cuidado. Deus é tão grandioso que ele colocou os seus anjos ao redor dos seus salvos para protegê-los, para cuidar deles. Então você vê o amparo, é como aquela criança que está lá e você tem uma babá e a criança está achando que ela está fazendo as suas escolhas e as suas decisões, mas tem aquele tutor, aquela babá que está ali olhando tudo que é perigoso, livrando, afastando, tirando do caminho. E é isso que Deus faz conosco. Deus ele não só nos deu o seu Santo Espírito que habita em nós, como a gente aprende no Novo Testamento, mas também ele coloca ao seu redor, e eu creio que isso é algo permanente de Deus, do seu cuidado, do seu amparo conosco, até os seus santos anjos como fonte de cuidado para nós. Está vendo que Deus tão grandioso que nós temos? Você pode buscar refúgio no Senhor. Não busca refúgio em outras coisas, porque elas não vão poder te proteger de modo completo. Elas são só superficiais, elas são apenas temporárias, elas são aparentes, mas Deus ele te protege de modo completo. E aí, para terminar, o salmista então chega para o que eu acredito que é o ápice do Salmo, versículos 14 a 16, ele vai falar sobre a comunhão da fé. Aí ele chega para o ponto alto que é a intimidade entre eu e o Senhor. A intimidade que você pode ter com Deus. Olha versículos 14 ao versículo 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo
porque conhece o meu nome. Até aqui o salmista está falando com Deus, ele está falando do que Deus faz, mas agora você nota uma inversão. Você tem Deus falando, Deus olhando para o seu servo, para a sua serva, para o seu filho, para a sua filha. Versículo 15 ele diz, ele me invocará e eu responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então você nota aí a intimidade de Deus. Quando você confia em Deus, Deus ele compartilha com você de algo tão precioso, que é a sua intimidade. Então ele fala no versículo 14 do amor recíproco. Deus ele não somente salva, e aqui salvação não é necessariamente só a salvação da vida eterna, mas dos livramentos de Deus, da proteção de Deus, mas ele também compartilha dessa intimidade de amor com os seus servos, com o seu povo, com você. Também, versículo 15, fala da comunicação. Né? Deus ele quer ouvir as nossas orações, mas ele também responde às nossas orações. Ele diz aqui que Deus responde àqueles que o buscam. Então, quando você busca o Senhor, quando você está apreensivo, preocupado, ansioso, você vai até o Senhor, Ele não vai deixar você sem resposta. Ele vai responder você, Ele diz, Ele me invocará e eu lhe responderei. Pode imaginar Deus respondendo às suas orações? E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Para a gente trazer os pedidos e trazer na presença de Deus. E quando Deus responder, você poder dizer, olha, Deus está respondendo. Olha que Deus respondeu os meus pedidos, as minhas orações. E aí ele fala sobre, a última coisa, sobre essa vida longa e uma vida honrada. Deus está conosco nos problemas. E é interessante que ele fala sobre essa satisfação, dessa proteção e dessa salvação de Deus. E ele fala isso no versículo 16, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Isso é uma palavra de grande alento, porque possivelmente quando o salmista está escrevendo isso, a possibilidade de morrer é grande, é real. E isso é real para nós hoje também, não somente por questão de guerra, mas porque nós somos seres humanos, nós somos frágeis. Você está vendo aí essa semana quantos milhões de pessoas no nosso país morreram simplesmente por causa, e só falando de um dado estatístico que é a questão da Covid. Mas e as outras questões que nem apareceram aí nas estatísticas, que não foram consideradas nesse plano? E isso não só falando do nosso país, mas pense no mundo inteiro, em todos os países do mundo desse ano de 2020. E o que o salmista aqui recebe de resposta de Deus, quando você busca nele, você pode encontrar em Deus até a sua proteção e a sua longevidade. Deus prolongando nossos dias e nos dando dias de proteção, dias de contentamento. Tem um corinho que eu gosto muito e eu quero concluir o desafio hoje à noite, lendo só a primeira estrofe desse hino. Ele diz assim, andam procurando a razão de viver, nesse mundo mau querem paz receber. Fazem seus caminhos tentando achar algo que na vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Qual é o lugar que você vai escolher para se refugiar? Faça de Deus, faça do Senhor o seu refúgio. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse texto tão rico. Nos perdoe, ó Deus, para só investir tão poucos minutos aqui para meditar nesse texto, mas que nos próximos momentos, nos próximos dias, a gente possa voltar nele com esse entendimento um pouco mais claro do que significa a sua palavra e poder aproveitar ainda mais, poder mergulhar nesse texto e trazer nosso coração até a sua presença e encontrar no Senhor, ó Deus, o refúgio que nós precisamos. O Senhor conhece, ó Deus, os corações de cada um que está presente aqui nesse momento diante do Senhor, com esses pedidos que nós vamos daqui a pouco ler. O Senhor conhece os anseios, as preocupações de cada família, de cada irmão.
e que nós, ó Deus, possamos buscar no Senhor o lugar certo, podemos encontrar a esperança, encontrar o alívio, encontrar o conforto e o cuidado, ó Deus, que só o Senhor pode dar. Só no seu Filho Jesus nós podemos encontrar. E é por isso que nós te louvamos, agradecidos pela sua palavra tão rica, tão necessária e tão fundamental para os dias que nós estamos vivendo. E é por isso que oramos, desde já, agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.